Boa tarde a todos. É com muita alegria, com com muito sentimento de responsabilidade que eu assumi, aceitei esse desafio de estarmos juntos aqui durante um semestre inteiro, né, refletindo sobre um dos livros do Pentateuco, o último, não é? Das obras básicas, e que eu considero aí particularmente o que abrange realmente o conceito que Kardec diz que a doutrina espírita ela é ciência, filosofia e religião. Por que que eu acho que a Gênese compreende isso tudo? Nós vamos ver juntos durante esses 6 próximos meses. E o Livro dos Espíritos, ele foi a porta de entrada, não é? Mas nós vamos ver lá na introdução que Kardec já tinha todo o esboço da Gênese pronto, mas ele foi instruído pelos Espíritos e falou, não está na hora, tudo tem o seu momento. E acabou a Gênese sendo o último. E aí gerou-se até uma polêmica, porque como foi o último, houve uma quinta edição aí que dizem que foi... Aí tem as palavras, né? O homem cria palavras para definir coisas e acaba gerando as tais polêmicas, né? Adulterar, revisar, mexer, aumentar, diminuir, enfim. E nós vamos hoje dar um panorama geral sobre esse livro maravilhoso, está ali, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, Kardec nos trouxe através dos espíritos, e claro, ele codificou, ele é o codificador do Consolador Prometido. Alguém tem dúvida disso? Não é? E a obra Gênese, ela é um grande resumo, e ele vai chamar a atenção nossa na introdução sobre o primeiro capítulo, que é o tema de hoje, a introdução, o primeiro capítulo, esse panorama geral sobre o primeiro capítulo, que são os fundamentos ou caracteres, dependendo aí das edições, de quem estiver com o livro. Uns chamam de fundamentos aqui, eu estou com esse aqui, ó, lá do Leon Denis, que é a comemoração dos 50 anos do Leon Denis. É a nova capa é essa, mas é esse conteúdo. Mas se vocês estiverem com outro, não tem o menor problema. Eu comprei até 3 livros de diferentes editoras, de Salvador Gentili, do Guilherme Ribeiro e da nossa Albertina, que é a tradutora desse livro. Então, são muito poucas as alterações no conteúdo. Agora, já dando um alerta de spoiler para vocês. É claro, meus irmãos, que tudo na vida evolui. Quiçá uma obra como essa, que se é, encoraja, ela tenta, ela invade, como Kardec mesmo diz, um mundo que eles não gostam de ser invadidos, que é a ciência. O cientista, o físico, eles não gostam que outros de outras áreas cheguem lá e falem sobre a ciência. Olha, eu estou questionando isso aí. Não, eles que questionam tudo, não é? Eu gosto muito de assistir muito, eu aceitei, eu quando Bira, isso, e esse trabalho foi um trabalho realmente do plano espiritual. Rapidamente aqui, eu já estava, porque eu até me sinto, eu não me sinto de fora, como eu olho os convidados de fora, eu me sinto de dentro, porque na década de 90, eu passei a década de 90 praticamente toda aqui trabalhando, mas aí eu me mudei, a vida mudou, eu precisei me ausentar e ficamos assim quase 20 anos sem nos ver. E aí um dia eu e Bira nos encontramos numa agência de automóveis. Bira até me ajudou muito, muito naquele momento, era um momento difícil ele para mim. E ele falou assim, nós vamos nos encontrar ainda. Você lembra disso, Bira?
Isso tem uns 15 anos. Não nos vimos mais. Eu faço alguns estudos em várias casas aqui no Jacarepaguá. Uma pessoa numa casa, que já não trabalha mais aqui, eu acho que é Joana, o nome dela, não é isso? Joelma. E ela falou assim: eu lhe conheço de algum lugar. Eu falei: eu sou meio figurinha fácil aí na freguesia. Ela falou: você já frequentou o senhor? Já é porque eu sou de lá e tal. Você quer fazer um estudo lá? Eu falei: faço. Poxa, seria uma honra. E aí o Bira me viu, isso foi em maio. Aí o Bira, o que você está fazendo aqui? Eu falei: fui convidado. Bora. Aí nos abraçamos, ele falou: ele não foi, Bira? Ele me abraçou, olhou para mim: eu tenho um projeto. Por quê? Ele falou desse projeto no princípio, ele falou: Mauro, a Gênese, e eu já tinha conversado com a minha esposa, ela não gosta de ser que falem dela, mas hoje não tem como, né? Falado sobre, poxa, a Gênese é um livro tão pouco estudado, como regra, né? Ali vamos ter Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médios, para os médicos, porque o Livro dos Médios é um livro, assim, digamos, é, não que todo espírita não deva ler, mas é um livro mais direcionado para quem já trabalha, quem vai fazer a atividade mediúnica, como o Bira muito bem trouxe. O Céu e o Inferno, que é um livro muito bom, embora a primeira parte as pessoas, é muito chato, fica aquela briga de Kardec com a Igreja Católica. Não, ele não está brigando, ele está esclarecendo pontos. É aí que está algumas noções que o movimento espírita tem. E a Gênese que ninguém falava. E o Bira me abraçou, nós temos um projeto, a gente já tinha, outras pessoas tinham conversado comigo, aí eu falei, mas eu só vou falar contigo lá para outubro. Eu falei: até lá ele vai esquecer. Eu não deu outra, quase 30 de outubro, também deixou para o finalzinho. Lembra daquela vez? Pois é, chegou a hora. Eu confesso que estremeci, mas nós tivemos uma reunião, esboçamos todo um cronograma e vamos. Eu estou aqui de todo o coração. E como Kardec diz, é, a doutrina espírita está com a verdade toda, está lá no primeiro capítulo, toda. Alguém nesse planeta tem a verdade toda? Talvez o Mestre Jesus soubesse da verdade do nosso planeta, mas só Deus a tem. A minha mãe contava uma história que talvez alguns de vocês conheçam, que Deus pegou a caixa com todas as verdades, entregou a um anjo de confiança e falou assim: guarda no meu cofre particular. Mas cuidado, não deixa nenhum outro curioso, porque anjo é curioso também, sabe? Então, ficar olhando o que tem na caixa, porque ali estão todas as verdades. E esse anjo saiu com aquela missão, não é? Pensa bem. Deus me deu a missão de guardar todas as verdades. E ele falou: e você também não olha o que tem na caixa. Ele ficou tão nervoso que tropeçou, caiu, a caixa se abriu e se espalhou pelo mundo. E cada um pegou uma porção dessa verdade. Alguns mais, outros menos. É uma historinha? É, mas não deixa de ser interessante. Então ninguém pode dizer assim: você está errado. É o meu ponto de vista. Eu gosto muito de filmes. Tem um filme chamado Ponto de Vista. É muito interessante. É um atentado ao presidente dos Estados Unidos visto por pessoas. As pessoas estavam assim, só que estavam uma aqui, outra ali, outra ali, outra aqui, o Forrest Whitaker e outros grandes atores, e cada um deu o seu ponto de vista daquele. E ninguém estava errado. E a polícia teve que montar um quebra-cabeça. Então, nós vamos aqui fazer de tudo. Qualquer coisa que esteja errado na, na, no meu, na nossa conversa é da minha parte. Tudo que for, que vocês acharem, pô, isso está certo, são os espíritos que me ajudaram. Porque um dia Divaldo falou assim: eu já sei tudo, né? Eu vou fazer uma palestra, eu já fiz 300 mil palestras, vou precisar estudar, porque eu já conheço esse assunto. E foi, e deu um branco. E a Joana falou para ele: mesmo você conhecendo, estuda. E essa semana eu passei virando, assim, noites mesmo, porque eu não tenho o conhecimento, é muita informação. Então, eu queria muito, muito fazer esse estudo. Por quê? Nas outras casas, foram testes, isso lá no SEG, no Centro Espírita de Jacarepaguá, foi um teste, eles pegaram só a parte científica, capítulo 13,
14, só o que era científico. Ah, porque a primeira parte já é o que a doutrina conhece, o pessoal conhece. Tá bom. Já na Casa de Sheila já foi um curso maior, mas também as pessoas não queriam saber muito sobre a parte científica, os fluidos, os planetas. Ficava assim um pouco disperso. É um livro que não traz assim algum, ele falta um interesse e é um livro, gente, essencial. Se você lê os quatro e não leu a Gênesis, vai ficar faltando um pedaço. Então é por isso que hoje nós estamos aqui e ficaremos juntos. Desculpem a minha letra, eu gosto de fazer umas surpresas. Né? Então, começando, nós vamos falar muito sobre criação. Gênesis já falar, já o que é a palavra Gênesis? É o princípio de alguma coisa, né? Gênesis é o princípio. E aí eu pergunto a vocês, a Gênese, nós já saímos da Gênese? Será que Deus já estamos assim à frente da Gênese, da criação? Ou somos ainda um barro sendo moldado? Principalmente nós, da humanidade do planeta Terra, que nós somos um planeta de provas e expiações. Eu me sinto, às vezes não, quase todos os dias, eu falei, Senhor, toda vez que eu tenho algum trabalho, alguma coisa que eu acho que sei, eu vejo que nada sei, como diz Sócrates. Então eu estou trabalhando, eu estou numa gênese. Porque ele vai dizer, no primeiro capítulo, é lata de spoiler. Por que Jesus não trouxe toda a verdade, nem a própria doutrina? Porque tem lá no Livro dos Espíritos, tem muita pergunta que Kardec fala, é até aí que a gente pode dizer. Porque nós não estamos ainda preparados para tudo. Então Jesus falava por parábolas, mas Kardec já trouxe a verdade, já levantou esse véu. Mas todas as respostas são ditas? Nós estamos preparados? O homem só vai chegar. Mais uma vez eu volto, a mulher adora o filme chamado Interestelar, que é ficção científica, aquela coisa maravilhosa. E aquele filme tem uma. Está no cinema de novo, porque fez 10 anos, é um filme espetacular realmente. Mas ele tem uma cena que é a Gênese. Falta a Gênese para essa cena, para esse filme ser perfeito. Que é o Matt Montgomery, que é o piloto. Ele vai num planetinha, ficam 20 minutos, quando volta, o cara que está esperando está envelhecido 30 anos. Teoria da relatividade, tá? De Einstein, autodidata. E aí ele fala para a menina assim do lado, a humanidade não está preparada para isso não. Eu falei, olha, pode parar o filme aí. E ainda tinha 2 horas de filme. Ela, não, quero ver até o fim. E é uma loucura total. Porque você trabalhar com tempo, espaço, gravidade, o que é isso, gente? Que nos puxa. Você está vendo alguma coisa? Nós estamos aqui por alguma coisa que a gente não vê. O que é? O ar. Alguém vê o ar que respira? Não. Mas nós sabemos que ele existe. Então, a Gênese é o início. E aí a minha pergunta que fica para vocês, mas não é agora para responder, só vocês imaginar, será que eu ainda estou na Gênese? Será que Deus ainda está preparando a nossa humanidade para alguma coisa além da Gênese? Eu digo assim que a Gênese é o jardim da infância, e os cientistas chamam de Big Bang. Isso aqui está escrito Big Bang, tá, gente? Para aí que quem está aí atrás, que seria o primórdio, né, do universo. Uma partícula pequenininha, eles chamam lá de fóton, quark, alguma coisa, explodiu há 13,8 bilhões de anos. É a idade estimada do universo. Tá? Que os cientistas, que é tudo ciência do homem, que estuda o material, a matéria. E aí nós vamos ver isso bem ao longo do curso. Então, a idade do universo estimada é 3,8 bilhões. E isso foi de estudos teóricos, está sendo confirmado por alguns
satélites e telescópios muito poderosos, dentre eles o Hubble e agora, mais recentemente, o James Webb, que trouxe galáxias de 13,6 bilhões de anos que a luz está chegando, porque eles têm uma técnica do infravermelho. Essa versão da Gênesis aqui tem fotos do Hubble, lá no finalzinho. E aí a gente vai continuar aqui. Por que eu estou trazendo esses números? Por que Paulo está trazendo isso? Para nós termos a dimensão, e os cientistas falam muito isso, quem gosta de ficção científica, e gosta de ficção científica não, de ciência, vejam, quem tem Discovery, vejam como funciona o universo. É um programinha de 1 hora, e eles explicam, os cientistas chegam a estar se babando, sabe, Bira, assim, eu vou falar a palavra, mas eles não falam. Elemento cósmico universal eles chamam de matéria escura. Aí eles falam, o buraco negro supermassivo, por que o tempo para? O que tem lá depois? Será que é outro universo? Será que tem? E eles não falam a palavra. Eu falei, gente, é Deus. Leiam a Gênesis, dá aquele nervoso, sabe? Porque a ciência ela é muito o quê? Material. Eles estudam os corpos materiais. É isso que eles se preocupam. Então, o que é? Aqui saiu meio borrado, gente. 9,5 trilhões é que está escrito aqui. Que número é esse, louco? 9,5 trilhões. Anos. É isso que significa. 9,5 trilhões de anos. Os cientistas é uma medida. Mas que medida de quê? De tempo? Não. É uma medida de distância. Então, 9,5 trilhões corresponde a um ano-luz. Luz de distância. 9,5 trilhões de quilômetros. Então, qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Segundo. Você piscou, abriu o olho, está no Sol. A luz do Sol leva 8 minutos para chegar aqui. Se nós estivéssemos no Sol, assistindo a esse curso, nós estaríamos 8 minutos, a imagem chegaria a 8 minutos atrasada. Quem leu Exilados de Capela aqui? Fala sobre isso, né? 78 anos, a imagem da Terra chega. Narração do Infinito, Camilo Flammarion também fala sobre isso. Então, são medidas, aqui é 1 metro, 1000 milímetros, 1 micra, que nós vamos ver por que eu estou falando, 0,001 milímetros, e vai, até chegar a 1 quark, que é 10 elevado a menos 19 milímetros. Então, temos o macro e o micro. Isso responde a essa grandeza do que é Deus, pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. E eu deixei por último aqui isso aqui, 4,5 bilhões de anos. É a idade do planeta Terra, segundo os cientistas. Então, são números mesmo para nós que estamos num planeta ainda engateando, são números que é difícil de você imaginar. E o telescópio James Webb já descobriu estrelas há 20 trilhões de anos-luz. O universo observável, ele já tem. Onde é que eu vou escrever aqui? Vou botar aqui embaixo. 98 bilhões de anos-luz. Sabe como é que se calcula isso? 98 bilhões vezes 9,5 elevado a 12 quilômetros. Não tem como, não tem número. Eles têm até já uma medida que é GY, para conseguir mensurar para escrever, porque não tem onde escrever isso. Então, eles não têm. E o micro também. E nós vamos ver isso num videozinho. Eu queria mostrar a vocês
que tudo isso começou. Pensaram que era Kardec, não é? Quem é essa senhora? Quem é essa senhora? Não é? Porque Kardec foi o grande codificador, mas ele teve uma companheira que era a Amélie Gabrielle Boudet, que era educadora e artista plástica. Nasceu em 27 de 11 de 1795 e desencarnou em 21 de 1 de 1883 aos 87 anos. Continuou o trabalho de Kardec. Quando Kardec estava down, chateado, ela o incentivava. Quem viu o filme do Allan Kardec via que eles davam aula para crianças juntos. Então ela também ela foi uma colaboradora, participou ativamente. E o mundo é das mulheres. Eu não podia chegar e simplesmente ignorar a Amélie Gabrielle Boudet, porque temos aí uma questão com a Gênese, e eu quis abrir dar as boas-vindas com ela, e logo depois tem um slide que eu gostaria que alguém lesse. Quem tem voz boa aí para... Já vi que você é um cara que então vai... Posso, Beira, pedir para alguém ler? Que eu tirei de um livro Uma Breve História de Quase Tudo. Olha que definição maravilhosa sobre a reencarnação e a... Não, se você quiser eu leio, não tem problema. Tá? Ah, por favor. Opa, a voz é melhor que a minha. Dá o microfone. Ah, aqui, você tem... Pô, tem um microfone. Agora você vai ficar bem na fita demais. E eu gostaria que você lesse. Esse livro é muito interessante para quem gosta de ciências, tá? Esse homem, Bill Bryson, ele não é cientista, ele é um estudioso, Alô, alô. como todos nós, e ele escreveu Uma Breve História de Quase Tudo, que é um livro de quase 1.000 páginas, maravilhoso. E olha o que é que ele fala de nós, por favor. Reencarnação, ciência divina. Bem-vindos e parabéns. Estou encantado com seu sucesso. Chegar aqui não foi fácil, eu sei. Na verdade, suspeito que foi um pouco mais difícil do que você imagina. Para início de conversa, para você estar aqui agora, milhões de átomos agitados tiveram que se reunir de uma maneira intrincada e providencial a fim de criá-lo. É uma organização tão especializada e particular que nunca antes foi intentada. Nos próximos anos, esperamos, essas partículas minúsculas se dedicarão totalmente aos bilhões de esforços jeitosos e cooperativos necessários para mantê-lo intacto e deixá-lo experimentar o estado agradabilíssimo, mas Ao qual, deixa eu botar aqui a setinha. mas ao qual não damos o devido valor, conhecido como existência. Que átomos se dão a esse trabalho é um enigma. Ser você não é uma experiência gratificante no nível atômico. Eles sequer sabem que você existe. Não sabem que eles existem. No entanto, durante sua existência, eles responderão a um só impulso dominante: fazer com que você, por mais complexa que seja no nível químico, a vida é curiosamente trivial: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, um pouco de cálcio, uma pitada de enxofre, etc. Nada que você não encontre na farmácia próxima, isso é tudo que você precisa. A única coisa especial nos átomos que constituírem você. É o milagre da vida. Bill Bryson, Breve História de Quase Tudo. Muito obrigado, meu amigo. Então vejam bem essa frase, olha aqui, ó. A única coisa especial dos átomos que o constituem, ou seja, a todos nós, é constituírem você. É o milagre da vida. E vejam bem outra coisa, por mais complexo que seja,
a nível químico, né, a vida é curiosamente trivial. Tudo que nós somos compostos é na farmácia mais próxima. E ele fala uma outra coisa curiosa aqui, ó. Esse livro não é nada, é apenas um livro científico, tá? Por que átomos se dão a esse trabalho é um enigma. Leia a Gênese, você vai saber que não é mais enigma. Então, a ciência da vida, né, da reencarnação. Quando nós reencarnamos, olha, trilhões de átomos, não é? Eu acho aquelas cenas que a gente vê do espermatozoide que chega lá no óvulo e aquilo vai se dividindo, aquilo tudo vai acontecendo, aquilo é um... Gente, é um milagre. Por isso que eu botei aqui, milagres. O que são milagres? Nós vamos aprender juntos, não é? São obras assim do acaso ou tem a mão de alguém? Eu acho que em tudo. Eu acho não, eu tenho certeza. É a mão de Deus em tudo. Lógico que tem as suas nuances. E quanto às predições, que nós vamos estudar também ao longo do curso, elas são feitas por homens, não é, que têm uma capacidade maior hoje no plano físico do que nós. Podemos citar alguns deles: Moisés, o próprio Mestre Jesus, os profetas, mas quantos? João, Mateus, São Francisco de Paula. E aí o Pentateuco espírita está cheio dele, né? São Luís, Erasto, o Espírito de Verdade. Então, essas predições são para alavancar o quê? O que nós estamos aqui quando nós somos formados dessa maneira tão poética, né? É para alavancar o quê? Nós não estamos aqui a passeio, né? Nós estamos aqui para progredir, alavancar o nosso progresso espiritual. Por que eu digo espiritual barra moral? Moral. Espiritual, moral. Porque nós não somos. Eu não sou Mauro, eu estou Mauro. Eu já fui, serei. É necessário, é fundamental que todos que estão aqui tenham o mínimo de conhecimento básico da doutrina, porque o Pentateuco, a Gênese, é o último livro. Então, ele parte do princípio que as pessoas que vão ler saibam alguma coisa da doutrina, ou tenham os seus princípios básicos dentro dela. Mas, para ilustrar tudo isso, eu trouxe um videozinho curtinho, torcendo aqui para dar certo, porque é a primeira vez que eu boto ele dentro de um slide, para nós vermos que o universo é uma obra maravilhosa. Então, fiquem com essa, a Gênese, a criação maravilhosa de Deus. Parou. Será que eu apertei alguma coisa? Ah, tem que dar um. Obrigado, meu. A Terra, os planetas, todos que compõem o nosso sistema. Olha o tamanho do Júpiter, nosso, e olha nós ali, ó. A Terra pequenininha. É o sistema solar só. Mil anos-luz. Imaginem. O tamanho dos corpos em relação à Terra e o próprio Sol.
nessa velocidade. 10 milhões de anos de luz. Assim. Onde é que nós estamos? E nós? Milhões de quilômetros começam a crescer. Nossa. Existem espaços vazios, né? Vou ter aqui 10 elementos, 19. É inconcebível completamente. Todos pelo nosso caminho. O que nos incomoda? Nós somos tão importantes para nós. Imagina o tamanho de Deus. Eu acho esse vídeo é antigo, mas eu não consegui achar nenhum outro vídeo que me emocione mais do que esse. E aí, então, vamos, depois desse momento, começar realmente com os objetivos do nosso estudo. Olha lá. A Gênese nos propõe estudar os fundamentos ou os caracteres da revelação espírita, a origem e evolução do universo e do planeta Terra, os milagres e as predições descritos no Evangelho de Jesus. E predições a gente pensa em quê? Hoje em dia, principalmente, haverá muitos cristos e falsos profetas. Hoje nós estamos sendo bombardeados por informações. Temos que ter o bom senso de separar o que
realmente vale do que não vale. Eu e Bira estávamos conversando no estudo que eu fiz aqui um pouco antes do Natal, sobre o que o ser humano criou em torno do Natal. Será que isso é a verdade? Ah, mas tem as crianças. Mas se eu me ensinassem desde pequeno que é o aniversário de Jesus, eu não me preocuparia com o Papai Noel. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, as predições é a verdade. São os profetas, as pessoas que falam a verdade que nos leva ao progresso moral. Os milagres e predições descritos no Evangelho de Jesus nas suas relações com as novas leis que emanam da observação dos fenômenos espíritas. Isso está na introdução, tá? Eu já trouxe da introdução essa parte aqui, que é o principal da introdução. O que é o próprio Kardec que fala? A finalidade dessa obra é isso, é estudar os fundamentos ou caracteres da revelação espírita. Revelação, hein, gente? Guardem essa palavrinha mágica. Os milagres e as predições e por aí vai. E eu gostaria de ressaltar, eu já falei isso, ressaltando que essa é a última das 5 obras básicas da codificação. Então é necessário que nós tenhamos um conhecimento básico da doutrina. E quais são eles, alguém sabe? São 5. Alguém sabe? Pode falar, agora é a hora. Né? Não, eu quero saber, esse é o Pentateuco, que é coincidente, né? Isso é uma coincidência. Mas os 5 princípios básicos da doutrina, os 5 pilares da doutrina. Nós vamos chegar lá, fiquem tranquilos. Mas vão pensando aí, o que vocês acham? E o que nossa irmã falou está ali, o Pentateuco Espírita está ali. Ó. O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, foi publicado em abril de 1857. O segundo, o Livro dos Médiuns, em 15 de janeiro de 1861. Depois veio o Evangelho, 15 de abril de 1864. O Céu e o Inferno, 1º de agosto de 1865. E a nossa querida Gênese, que é nosso objetivo aqui, nosso objeto, nosso estudo, publicado em 6 de janeiro de 1868. E aí entrou, porque ele é o último, eu vou falar muito en passant, mas é bom a gente falar, da polêmica, porque nós conversamos sobre isso. Eu nem ia entrar nesse fato, mas como isso surgiu em outras conversas que eu tive, mas esse livro foi deturpado, aí um monte de palavras, gente, ali, ó, foi revisado, foi adulterado, foi aumentado, foi atualizado, por conta de uma 5ª edição que foi publicada em agosto de 69, quando Kardec já tinha desencarnado, que ele desencarnou em 31 de março de 1869. E o que tem isso de mais, gente? Qual o problema? O Livro dos Espíritos, isso aí, a fonte é a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, tá? O Livro dos Espíritos, na sua primeira edição de 1857, sabe quantas perguntas ele tinha? 501. Hoje eles são quantas? 1019. Já foi 1018, mas agora são 1019. O próprio Kardec mudou. A primeira edição de 1857 tinha 501, mas a vida é dinâmica, a única constante da vida é a mudança. Então a vida é dinâmica, e ele, Kardec, mesmo falava. Kardec, seguido por Chico, dizia o seguinte: é melhor você rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Então, essa polêmica que adulteraram, que revisaram, que mexeram na obra de Kardec, principalmente a Gênese, gente, pensa na ciência em 1868 e pensa na ciência hoje. Carl Sagan, quem não conhece Carl Sagan, aquele programa cósmico que passava na Globo?
Não tinha Hubble, não tinha nada, e ele fez uma coisa maravilhosa. Era um satélite chamado Voyager, foi lançado em 70 e pouco. Ele pegou e pediu para a câmera, ele já estava nos confins do sistema solar, que tem uns trilhões de quilômetros, não chega nem a 9, mas é 8 trilhões, por aí. Não chega nem a um ano-luz. E o satélite virou e apareceu a Terra desse tamaninho. Ele falou assim: nós somos um pontinho no espaço. Muito importantes. Mas nós estamos sozinhos? Carl Sagan falou assim: duas ideias me assustam profundamente, não tem outra opção. Ou estamos sós, ou não estamos sós no universo. Eu não me assusto com essa ideia. Vocês se assustam? Porque nós estamos sós. Então, e aí eu gostei do que ele falou sobre 1019. Por que não 1000, número redondo? Eu gosto de números redondos, eu gosto de 30. Agora, 1019, olha a resposta que Kardec deu. Entre variados aspectos fundamentais da doutrina espírita, tão importante quanto oferecer resposta é elaborar boas perguntas. 1019 não parece ser um número redondo. Deixa a impressão de que outras perguntas poderiam ser feitas, não é isso? Começou com 500. Deixa a impressão de que outras perguntas poderiam ser feitas, ou seja, o sistema de conhecimento espírita não é um construto pronto. Pronto. O codificador parece, assim, deixar um ensinamento que a doutrina espírita deve caracterizar-se em ser aberta e sujeita a novos ensinamentos e revelações. Esse é um caráter desafiador do Espiritismo. Embora seja mais concebido como uma doutrina que nos oferece resposta, ela é uma doutrina que nos convida à dúvida e a permanentes questionamentos. Livro dos Espíritos é um livro de quê? Perguntas e respostas. Céu e Inferno, a segunda parte do Céu e Inferno é maravilhosa, gente. Perguntas e respostas para espíritos de diversas categorias. Livro dos Médiuns tem perguntas e respostas. Obras póstumas tem perguntas. Revista Espírita, Nossa Senhora. São 12 volumes da FEB, quem gosta de revista espírita. A FEB tem uma edição com os 12 volumes, que era uma revista trimestral. E a Amélie Boudet continuou esse trabalho. Até hoje, CSI, se eu não me engano, é uma sigla para um Conselho Internacional dos Arquivos Espíritas, publica a Revista Espírita, é só você baixar, eles publicam. Mas com Kardec e Amélie foi até um determinado ponto, 1920 e pouco. Pá, 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 pá. E tem mais uma questão aqui, ó. Do Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec, a fonte, eu descobri que em agosto de 69, com autorização de Kardec, consta no Jornal Geral da Impressão e Venda de Livros da França, uma 11ª edição do Livro dos Médiuns. Agosto, Kardec já estava desencarnado há alguns meses. Assinada por ele. Tem documentos. É que eu não vou trazer documentos, gente. Entendeu? Mas está lá. E olha, eu li muito sobre isso. Para publicar-se um livro na França era muito difícil naquela época. Você tinha que ter muitos documentos provando que aquele livro, a autoria, se não tinha outros que tinham escrito. E principalmente, imagina, o Livro dos Espíritos, como é que ele... Então ele tinha que... Todos os médiuns tinham que assinar. Não era fácil, não. Entendeu? Se vocês ainda, se tem alguém com dúvida, tem uma sugestão, ó, tem um livro chamado A Gênese, de Allan Kardec, da polêmica aos fatos. Ele tem 600 páginas. Se vocês quiserem se aventurar com documentos e tudo mais. Se vocês não quiserem, podem fotografar, eu até dou um tempinho, aquele link ali do YouTube, que é uma menina que ela estudou todo esse livro, são 3 historiadores espíritas, são 3 pesquisadores espíritas, Aldair Ribeiro Júnior, Carlos Sete Bastos, que eu já vi vídeos dele, é uma pessoa muito séria, e Luciana Farias.
E ela leu todo o livro, ela dá 20 minutinhos, um panorama geral do que foi essa quinta edição, que não teve nada. O Kardec estava lá doente, autorizou a Amélie, o Lamer, que foi acusado de ter adulterado. Essas palavrinhas que eu mostrei lá atrás. E ele autorizou. E é claro, imagina hoje, ele vai ficar feliz de saber que o James Webb está aí mostrando o quê? Tudo que ele disse estava certo. Se Carl Sagan falou, ele era taxado assim, ele era um cientista que os próprios cientistas não é que não gostassem, mas classificavam ele como um cientista menor porque ele falava de bilhões e bilhões de galáxias, bilhões de bilhões de estrelas, se não tinha nada ainda, se a Voyager ainda estava voando e eles não conseguiam ver nada. Hoje o James Webb já descobriu, hoje, foi ontem, tá, que eu peguei, eu tenho um site lá, SpaceX, é só sobre o espaço. Ontem foi divulgada uma foto que corrobora com estudos teóricos de cientistas, que o nosso sistema, que o nosso universo observável, que tem 98 bilhões de anos-luz, ele tem 20 trilhões de galáxias. Ora, se cada galáxia no universo tem cerca de 100 bilhões de estrelas, e se cada estrela tem mais ou menos 9 ou 10 planetas, gente, materialmente falando. Então, para que tanta polêmica, não é? Mas se vocês querem, tá aí, ó. Estudem ou vejam ali o. Depois é só me falar, eu tenho esse. É muito legal, a menina jovem e foi lá e mostrou os documentos, é um livro lotado de assinaturas de Kardec, de editores. O Lamer só pegou e realmente colocou algumas coisas que a ciência já tinha descoberto. E foi essa quinta edição que Guion Ribeiro, que era o tradutor da FEB, foi massacrado por Embaçaí, enfim, teve a polêmica toda. Mas não há nada demais, gente. Se você pegar um livro dos espíritos da FEB e pegar um livro dos espíritos da própria livraria espírita Allan Kardec, vai ter uma palavra ou outra diferente que não vai mudar nada o significado. A gente tem que se prender menos a pequenas questões, a questiúnculas, e lembrar daquele vídeo, né? Qual o nosso tamanho? E aí, esse homem, eu achei interessante falar sobre ele, porque ele diz o seguinte: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, que muda tudo. Então, eu não sou o Mauro, eu estou o Mauro, seu nome? Gleidson. Gleidson está Gleidson, mas ele é um espírito imortal. Então, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Nós temos condições, nós já pensamos sobre nós, acreditamos. Não é acreditar, meu tio dizer assim, eu não acredito, eu sei. Porque quem acredita hoje pode desacreditar amanhã, concorda? Eu acredito em você hoje, amanhã eu posso não acreditar mais. Mas quem tem ciência, quem sabe, não deixa de saber. Então eu sei que nós somos seres espirituais, porque a doutrina me ensinou, porque o Evangelho de Jesus me ensinou. E esse homem, Pierre Teilhard, eu não sei falar francês, tá? Me corrija. Pierre Teilhard de Chardin, era um padre jesuíta, teólogo, filósofo, paleontólogo francês, e ele tentou unir a ciência com a religião. Ele viveu entre 1881 e 1955, ali, quando a doutrina estava se sedimentando. Ele tentou unir a ciência e a religião, foi banido pelas duas. Forçado a um exílio na China, a família não aceitava ele porque ele era católico, mas aceitava que a vida era muito mais do que a doutrina católica dizia, e a ciência dizia que ele era doido. E aí ele foi para a China.
pregar lá e foi muito bem aceito, porque os orientais têm uma visão diferente da nossa, mas eles são reencarnacionistas à maneira dele, acreditam na pluralidade das existências. Agora eu estou falando certo. Eu botei até um negócio aqui para vocês, porque eu tenho dificuldade, Bira, de falar pluralidade. E aí eu fui procurar no dicionário diversidade, e hoje está saindo fácil, né? Pluralidade. Então vamos ao que interessa, que o Bira está ali, caramba, daqui a pouco chegar o café e esse homem não vai. Vamos ao que interessa. Mas por que eu disse, eu quis falar isso tudo? Porque isso aqui vai servir para o curso inteiro. Porque se chegarem pessoas novas, eu posso chegar e fazer essa. Olha, vamos ao que interessa. Introdução. É o resumo da introdução. Isso é contigo mesmo. Cadê o microfone? Pega o microfone para o Gleison, por favor. Você consegue daí? É um resumo da introdução, que está aqui, tá? Kardec, não sou eu, não. Kardec. Esta obra é um complemento das aplicações do Espiritismo sob o ponto de vista essencial. Sua documentação já estava pronta. Só um instante. Sua documentação já estava pronta, mas Ou pelo menos elaborada há muito tempo, mas o momento de publicá-la ainda não havia chegado. Era preciso inicialmente que as ideias que deviam constituir a sua base chegassem à maturidade. E, além disso, levar em consideração a oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não tem nem mistérios, nem teorias secretas. Nele tudo deve ser dito às claras, a fim de que cada um possa julgá-lo com conhecimento de causa, mas cada coisa deve vir a seu tempo, para vir seguramente. A solução dada precipitadamente, antes da elucidação completa da questão, seria uma causa mais de atraso que de adiantamento. A importância da causa, na questão que aqui se trata, nos impunha o dever de evitar toda precipitação. Pareceu-nos necessário, antes de entrar no assunto, definir claramente o papel respectivo dos espíritos e dos homens na edificação da doutrina espírita. Essas considerações preliminares, que afastam dela toda a ideia de misticismo, constituem o objetivo do primeiro capítulo, intitulado Fundamentos da Revelação Espírita. Pedimos atenção rigorosa para esse ponto, que é aí que se encontra, de algum modo, o nó da questão, generalidade e concordância no ensino. Tal é a característica essencial da doutrina, a própria condição de sua existência. Trechos da introdução, página 18 e 19. Então, meus irmãos, obrigado, gente. Não precisa usar óculos, tá? Está ótimo, está bem, está exame de vista perfeito. Eu mesmo achei que estava grande, eu estou aqui. O que é que eu destacaria aqui? Primeiro, esse livro já está, a documentação pelo menos já estava pronta há muito tempo. Mas o quê? Não era momento. Tudo tem o seu momento. Você não vai explicar a uma criança, não é, alguma questão que às vezes nem os adultos conseguem. Por que o mundo está tão assim? Por que as pessoas estão em guerra? Ah, deixa eu explicar. Lá atrás, os palestinos foram expulsos, aí a criança não vai entender nada. De onde eu vim, né, criança? De onde eu vim? Aí, se você for explicar tudo, né, que meu colega veio de São Paulo. Ah, era isso. Então, pergunta direito, não é? Que aí o pai pegou, sentou, eu vou te explicar tudo. Meu filho vai saber tudo. Ele, não, eu não entendi nada, pai. Que um colega meu veio da Bahia, de São Paulo, e isso aconteceu mesmo com um amigo. E aí, Mauro, eu estou pensando que queria saber de onde nós viemos, só queria saber se ele tinha vindo de outro lugar. Então, a gente tem que saber o tempo certo para falar as coisas. E o tempo certo da Gênese é agora. Outra coisa interessante, tá? Toda a precipitação, tudo na doutrina. Kardec é meticuloso. Quem viu o filme? Levanta o braço, do Allan Kardec. Quase todos. Então, você tem aquela cena que ele está lá no Instituto Pestalozzi, que era um instituto era Harvard da época, né? Tentando convencer os cientistas, porque o cientista, ele... Por que a doutrina espírita é ciência? Nós vamos ver ainda hoje. Também é ciência.
porque o cientista lidar com experimento. Thomas Edison era fazer um chacota aos cientistas da vida e falar assim: você já está aí mais de 500 tentativas e não consegue descobrir essa tal lâmpada, tirar a gente da escuridão. Ele falou: mas eu só preciso acertar uma. E aí, depois, mais de 1000 tentativas depois, nós estamos aqui, né? E o Tesla foi lá e melhorou. Criou a corrente alternada, porque a corrente contínua é estourar essas lâmpadas todas. Então, tem transformador, quem é engenheiro aí sabe, elétrico, né? Que transforma a corrente contínua, que vem com muita força, em 110 ou 220, para não explodir nada, porque a corrente contínua vem com mais de 13.000 volts. Vocês podem notar que nos postes, a parte elétrica fica muito mais alta do que a parte de telefonia, que é uma confusão danada. Então, é por um propósito, nada é sem propósito. E é feito com muita calma, sem precipitação. Precisa ser. Ele estava com a documentação, provavelmente ele já queria publicar, mas os espíritos chegaram e falaram: calma, vai chegar a hora. E esses fundamentos ou caracteres, eles são muito importantes, porque eles são, por isso que a gente precisa saber dos pilares da doutrina, porque ele dá uma visão geral desses pilares. Se você não souber nada, vai ficar difícil. Então, vamos falar um pouquinho antes do café? 5 minutos a gente fala, vai ser certinho, Bira, fica tranquilo. Está aqui, o Bira ficou lá atrás, ele só está me olhando. Eu estou aqui com o relógio aqui, 5 minutos. Primeiro princípio básico. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Agora, por que Kardec perguntou o que é Deus e não quem é Deus? Aí é um outro curso que a casa tem. Aqui já tem curso para tudo. Ninguém pode dizer assim, ó, se desencarnar. Eu não sabia. Essa é uma palavra que essa é uma frase que nenhum ser humano, principalmente da taquara, pode dizer. Ah, eu não sabia. Pô, o céu estava aí do lado, cheio de curso, está lá na porta. Não é? Eu não sabia. Então, a existência de Deus. Deus existe, ponto. Ele é a origem de tudo, a gênese de tudo. Epa, olha eu fazendo bobagem. Calma. Deus pode. É aqui, ó. Ele é a gênese de tudo, o início de tudo. Então, essa questão do Big Bang é uma questão humana, né? Eu estou doido para o James Webb chegar aqui, ó, achar uma galáxia com 13,8 bilhões. Ele falou, mas tem um pontinho depois. Aí o que vai ser? Joga tudo para. Porque não tem jeito, gente. Eles já estão chegando nesse número aqui que não dá nem para mensurar 98 bilhões de anos-luz. Aí eu volto lá no Interestelar. A humanidade está pronta para isso? Fomos à Lua. Ela acredita, eu fico assim. Tá, mas foi que tem aí do lá na Lua? Acabou o programa dela. Quem é que 1970, teve as Apolo, quando explodiu lá, o homem foi ao espaço, eu não tenho a menor dúvida. Mas nós temos aparelhagem física para estarmos no espaço, para navegarmos no espaço. Tem um projeto aí que é para Marte, né? Que você se inscreve para nunca mais voltar. Já era para ter saído, mas depois de pandemia, um monte de coisa, né, gente? Não deu, né, Bira? Vamos ficar por aqui mesmo. Então, Deus, ele é supremo, perfeito, com todos os atributos que a nossa imaginação lhe possa atribuir, e muito mais, e muito mais. Ele é o Criador, a causa primária de todas as coisas, ponto. Ele é a gênese, o princípio, o meio e fim. Jesus foi perguntado: quem é Deus? Deus é amor. O que une tudo, gente? É o amor. Guerra, poder, tudo desune. Mas como liga que os cientistas dizem por que os planetas não se chocam, por que não é um caos geral por causa da lei da gravidade, né? Do Isaac Newton? Não, porque existe ali amor. Olha quantas coisas lindas. Nosso planeta é lindo, né? É um planeta, você olha assim, Jesus, como o nosso planeta é lindo.
Nós vimos lá no início. A imortalidade da alma é o outro pilar. Mas a menina que perguntou dos pilares, gente, cadê ela? Eu estou aqui de olho. Não, a quem perguntou? Ela saiu. Oh, ela estava aqui, não sabia qual era, vai perder. E eu já voltei lá, um monte de coisa. Eu ainda estou. A imortalidade da alma. Antes de sermos seres humanos, antes de sermos seres humanos, filhos de nossos pais, somos, na verdade, espíritos filhos de Deus. Por que que isso é importante? Muitos espíritas ainda, porque são oriundos da Igreja Católica, são oriundos, a maioria de nós vem pela dor, e nós já nascemos católicos, né? Pelo menos a nossa geração, a minha geração, né? Nascia católico. Então nós tínhamos aquela coisa, nascemos quando o nosso espírito nasce quando a gente nasce, mas sobrevive. Não. Não nasce quando a gente nasce e sobrevive depois que a gente morre. Não. Ele já existia. Aqui é só mais uma etapa, que Kardec diz que são etapas fugazes. Eu fiz as contas, a gente estava vendo uma série sobre genealogia e como é importante, é interessante, isso tem na Europa, tá? Principalmente depois da Segunda Guerra, os nazistas, aquela coisa, eles tiveram que fazer as árvores genealógicas. E eles chegaram à conclusão que a humanidade tem cerca de 256 a 340 e poucos antepassados genealógicos. Aí eu falei, bom, então eu já devo ter, se por aí, mais de 100 encarnações, né? Se meus avós, se tudo meus antepassados têm em torno de 300, vamos arredondar o número redondo, 300 gerações, eu devo ter aí umas 150, 100 encarnações. Caramba, isso é só um filete. Ele falou que isso é só um espasmo na nossa vida espiritual, que nós somos eternos. Fomos criados, simples e ignorantes, mas somos eternos. O espírito é o princípio inteligente, criado por Deus, simples e ignorante. Nós fomos criados iguais, sem débitos nem créditos. A nossa conta estava zerada. Nós, pelo livre-arbítrio, é que deveríamos botar, né, as dracmas ou os talentos nessa conta, mas a gente vai lá e fica no cheque especial, né? Isso se chama, hoje em dia eu nem sei mais, nos bitcoins faltando lá. Então, o espírito é o princípio inteligente, criado simples e ignorante para evoluir, né, progresso, evolução, e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Como espírito, já existimos antes de nascermos e continuaremos a existir depois da morte física. E os próximos três nós vemos depois do lanchinho. Algum espírito inglês falou comigo, mas tudo bem. Para isso, ele é dotado, porque aqui é poliglota, o centro tem espíritos poliglotas. Para isso, ele é dotado de livre-arbítrio, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Anotem essa, o bem e o mal é assunto da semana que vem, hein? Já é a semana que vem. Deus e o bem e o mal, não é? Dia 18. Dia 18, é sábado que vem. Esse mês vai ser 2 sábados seguidos. A partir de fevereiro tem aí vai ser sábado alternado, tá bom? Então esse mês vai ser esse sábado e o outro. E aí nós vamos evoluindo e tal, ele vai falando lá no final, a reencarnação. Portanto, que como Kardec fala no Evangelho, é o único, digamos assim, dogma que poderia ser atribuído à doutrina espírita, mas a reencarnação é um fato, gente. E nós vamos ver que é um fato. Portanto, por experimentos, permite ao espírito viver inúmeras existências no mundo. Estava conversando isso até lá dentro agora com o João Paulo. Inúmeras existências no mundo, adquirindo novas experiências para se tornar melhor, não só intelectualmente, mas, sobretudo, moralmente. Progresso moral, aproximando-se cada vez mais do que estabelecem as leis divinas
e como nosso irmão falou, nós somos co-criadores. Jesus não disse, vós sois deuses? Se disserdes para aquela montanha vai dali para lá, ela vai. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu saí lá na montanha, vai. Não é isso, gente. São as montanhas das nossas imperfeições que a gente vai trabalhando e aí sim, nós vamos ser deuses, nós vamos criar mundos. Acreditem nisso, nós somos muito importantes na criação. A quarta é a pluralidade e a diversidade dos mundos habitados. Um dos nossos irmãos também estava falando. Esse universo inteiro, com trilhões de estrelas, de galáxias, bilhões de estrelas e por aí vai. Se deu esse trabalho. O Bira não está fazendo uma obra aqui danada na casa? Vamos imaginar que o universo seja. Está fazendo só para quê? Para olhar, depois ficar só? Para nada? Para uma utilidade. Uma utilidade do bem, do bem, que vai ser uma clínica, como ele falou, uma clínica, vai cuidar da saúde holística, né, digamos assim, física e espiritual das pessoas. Que coisa maravilhosa, né? Mas nós temos que estar prontos, não vamos achar que aqui vai sair milagre, gente. Nós também temos que fazer a nossa parte. Ele não fala? Temos que trabalhar. Se você entra com raiva e sai com raiva e fala assim, não me curei, mas claro, eu estou com mágoa. Bezerra da Silva, que era um semente, falava, né, que vivia o figueiredo dele, falava que feirão de samba, que ele dizia que o fígado vivia ruim e tal, não sei o quê. Quando ele foi, aliás, ele vivia de mau humor e tal, não sei o quê. Quando ele foi ao médico, ele viu que era o fígado. Mas, na verdade, ele bebia muito, né? Na verdade, era o contrário, né? Nós é que fazemos. Como diz Joana, o nosso organismo é neutro, o estômago é neutro. Agora, o que você vai colocar nele é que vai determinar se ele vai ser saudável ou não. Então, nosso espírito nasceu o quê? Neutro. O que nós vamos fazer deles é que vai fazer se ele é saudável ou não. E aí tem uma casa dessa, que o Bira está fazendo uma obra para nos atender nas nossas imperfeições, para nós nos melhorarmos, ficarmos saudáveis e continuarmos, é porque tem um motivo. E Deus é isso, é pluralidade dos mundos habitados. Nós vamos encarnar aqui, em outros planetas e por aí vai. E a questão, por isso que eu pedi para o Bira trazer aqui, ó. Ah, da onde que o Mauro tirou isso? O Mauro está inventando isso. O Bira trouxe um inventor aqui, o Mauro. Não inventei nada. Olha lá. O Livro dos Espíritos, pergunta 55. Vamos lá. Por que eu botei aquela pergunta ali? Por causa disso aqui, ó. Pergunta 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou o universo. Não é por isso que aquele filminho fala, qual o nosso tamanho? O que nós achamos que somos? Aí o próprio Espírito falou, orgulho e vaidade, julgam que só para eles. Gente, um universo desse tamanho só para nós ficarmos olhando, observando? Não. Eu não nasci nessa vida com o privilégio de fazer viagens para onde eu queria ir, que era Ilhas Maldivas. Não tenho, fiz as contas e não dá. Mas quando eu desencarnar, você, que vai, que é, não é? Eu, em espírito, eu vou lá passear, não é? Então, e a última é a comunicabilidade entre os espíritos, a mediunidade, isso que o Bira nos trouxe aqui. É um conceito fundamental da doutrina dos espíritos. Os espíritos se comunicarem com os seres desencarnados. Quem são os espíritos? Somos nós amanhã. Amanhã estaremos lá e outros estarão aqui e nós estaremos aqui com certeza ajudando, trabalhando. Então, os espíritos são seres humanos desencarnados. E por aí ele vai falando. E aí, onde ele diz que tem que ir? Para isso, eles precisam de pessoas que lhes ofereçam recursos especiais. Essas pessoas são chamadas médiums. Para eles se comunicarem, seja por tipologia, batidas,
mexer em sematologia, enfim. Leiam o livro dos médicos, que vocês vão saber todos esses tipos de mediunidade. Psicografia, pictografia, psicofonia e por aí vai. Porque até o médium que está ali vibrando, acha que não está fazendo nada, ele está. Muitas coisas. Não achem que está ali vibrando. Não, ele está fazendo, ele está dando um apoio fundamental. Todos os médiuns, todos, têm valor. Não tem nenhum que é maior ou menor. Ser médium não é nenhum privilégio. Muito pelo contrário. É uma missão, é uma prova, pode ser até uma expiação. Mas nós temos que fazer o máximo para cumprir com os nossos. É estudar e fazer. Porque a fé sem obras é morta, o conhecimento sem as obras é morto. E essa fonte foi da Revista Espírita de dezembro de 1868, tá bom, criança? E também tem aquele site ali. Eu trago a fonte de tudo. Olha lá, ó. Quem quiser pode tirar foto ou então depois perguntar para mim. Capítulo 1, fundamentos ou caracteres da revelação espírita. Quando eu li, são 62 itens. 62 itens. Cada item vai falando um resumo, é um grande resumo da doutrina. Mas até o item 30, ele fala de uma palavrinha fundamental que é revelação. Vou virar aqui o flip chart. Revelação. O que vocês acham que é revelação, hein, gente? Porque ele diz assim, ó, eu concluí, e Kardec concluiu, e eu só, porque ele vai falando em vários itens, e aí eu peguei e juntei uma frase que ele disse no item 13, para ser mais específico. A revelação espírita, por sua natureza, apresenta duas características. É, ao mesmo tempo, uma revelação divina e uma revelação científica. Estou aberto a questionamentos. Podem. Por que é uma revelação divina e científica? Que sempre tem nas capas dos livros da codificação? Ciência, filosofia e religião. Ela é uma revelação divina e uma revelação científica. No próprio capítulo 1, ele diz o seguinte: ela é divina porque os pontos fundamentais da doutrina têm a sua origem no ensino dado pelos espíritos encarregados por Deus de esclarecer aos homens acerca das coisas que eles ignoravam. Então não veio de uma pessoa, entendeu? Não chegou assim alguém e disse assim, eu vou criar uma seita. Porque tem, não é? Tem. Existem até pessoas que têm boas intenções, que criam, a gente chama de espiritualidade, né? O reiki, as coisas holísticas, mesmo que a gente estava conversando, tudo isso são ideias de espíritos que querem o nosso bem, não é? Tem os profetas que trouxeram revelações. Qual a primeira grande revelação que nós tivemos? Moisés, os 10 mandamentos. E depois veio quem? O Mestre Jesus com a Boa Nova, o Evangelho. E por aí vai. Então, é uma revelação divina, porque não foi trazida por um homem. Mas Kardec é o que então? Codificador. O que é codificador? Aquele que reúne e anota. Eu reúno. Eu nem sabia que minha profissão era codificar. Eu trabalhava com TI, com projetos, reunia as ideias das pessoas e brainstorm, aquela coisa, né? Papapá, e vamos pegar as melhores e botar. Então, como eu estava falando, até esqueci, mas lembrei, Kardec, lá no filme do Instituto Pestalozzi, como é que ele tentava convencer os cientistas, né? Bom, eu fiz uma pergunta para vários médios de vários lugares e eles não se conheciam. E a resposta vinha a mesma.
O que é Deus? Inteligência suprema, suprema, criador de tudo e todas as coisas. Bom, das duas umas. É uma mesma fonte que está falando para todas essas pessoas. As fontes que estão falando para essas pessoas têm uma mesma origem, porque a resposta é igual. Isso não é um experimento científico? Gente, eles não se conheciam. Tem até um livrinho que eu tenho, é que Kardec vai conhecer os médiuns. Ele sai numa viagem pela França e pela Bélgica, que é a maioria onde estão os médiuns, para conhecer os médiuns que mandavam as respostas. São Viagens de Kardec. É um livro muito interessante, muito legal mesmo. Eu ganhei esse livro. Então, é divino por causa disso. Não tem a mão do homem, são os espíritos encarregados por Deus de esclarecer aos homens acerca das coisas que ignoraram. Ou seja, a revelação espírita não partiu de uma ideia de um homem, da ideia de um homem apenas, mas dos espíritos escolhidos por Deus. E isso aqui não quer dizer que todos os espíritos são espíritos evoluídos. Os espíritos evoluídos trazem os ensinamentos. E os espíritos, como nós, imperfeitos, eles trazem o quê? Depoimentos para aproximar a doutrina de nós. Muitas religiões colocam, né, os anjos muito lá em cima e nós assim muito distantes. A doutrina espírita traz para junto de nós. Esse é o Consolador prometido, traz para nós, para junto de nós, esses espíritos que somos nós amanhã. A gente estava até conversando, né, lá fora com algumas pessoas. Amanhã, quando eu estiver desencarnado, eu vou querer falar para, se tiver um médico que me ouça, escreve aí, olha, gente, eu estou aqui, hein? Estou vivo, hein? Não é nada de mentira, porque quem. Não mintam. Como é um espírita que às vezes está cheio de. Está com uma dor aqui, uma dor ali. Eu falei, eu acho que está chegando minha hora, não dá aquele medo de será que realmente vai ter mais coisa lá? Ou não vai ter nada? Ou então, será que eu vou para o nosso lar ou vou ficar que nem o André Luiz, 10 anos no umbral? Fica se preocupando com isso. Vamos fazer o hoje e amanhã Deus pertence. Mas eu também estou falando isso porque eu, quando eu sinto uma dorzinha, eu falei, meu Jesus, nessas alturas do campeonato, ali eu tenho que correr. Não, não vai dar. O bônus hora já está vencendo há muito tempo. Então é por isso que essa característica é divina, porque não foi trazida por homens, foi trazida pelos espíritos. Kardec foi o codificador. E é também uma relação científica, porque como os homens precisam estudar essa doutrina, e o próprio Kardec precisou estudar as mensagens que vinham, ele fazia o quê? Experimentos. O homem, ele tem o quê? Livre-arbítrio, então ele precisava. Kardec. Por que Kardec estava talhado para isso? Porque era um educador, tinha disciplina. Ele usava aquilo ali, ó, fé raciocinada. Ele sempre não falava isso. É melhor você recusar 99 verdades do que aceitar uma mentira. A fé raciocinada. Eu vou dizer para vocês aqui, só porque eu sou, imagina se eu sou aquela pessoa famosa, Loto, Rui, e fala assim, gente, vocês podem chegar ali na Nelson Cardoso e atravessar de olho fechado. Creiam. Vai morrer todo mundo, né? Mas, pelo menos vai ser atropelado. É a fé raciocinada, esse sujeito está doido. Não é? Então a gente tem que ter o raciocínio. Como diz Dalai Lama, crê em Deus, mas tranque a porta do seu carro. Tenho fé em Deus. Vou parar, vou ali na farmácia na Taquara, tranquilo, largo tudo, volto ao seu qualquer lugar do Rio, provavelmente você não vai encontrar mais nada. Não crê em Deus, mas tranca, pô. Você sabe, olha, eu estou fazendo tudo certo, então eu vou ter fé. Os problemas que me vierem, eu vou resolvê-los. Se eu ficar doente, se alguém. A gente vai, porque não tem jeito, gente. Quando Deus curou, nós vamos falar isso lá na frente, os milagres, né? Quando Deus curava o cego, ele já desencarnou? Já. Ele curou naquele momento. Mas um dia ele desencarnou. Lázaro ressuscitou e depois desencarnou. Então ninguém foge dessa. Isso é uma lei. Nós estamos aqui passando. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, não é o contrário. E aí eu quis pegar para vocês o livro dos Espíritos, na pergunta 621. Nem preciso pegar, que eu botei ela ali, ó.
Onde é que está escrito a lei de Deus? Por que eu trouxe isso? Porque as pessoas ficam assim, olha, se, revelação, né? Se já está tudo, como diz o livro dos Espíritos na 621, onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Eu pensei comigo, se está na nossa consciência, para que a gente precisa ficar sendo lembrado, revelado o tempo todo? Kardec pensou a mesma coisa. Na pergunta, subpergunta A. Visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, qual a necessidade dela ser revelada? Porque o homem esquece e despreza essa lei. Quis então Deus, que é todo amor e bondade e misericórdia, que lhe fosse lembrada. Então, volta, escreveu, não leu, a gente tem que ser lembrado. Não é verdade? Se não tivéssemos nada, como é que nós estaríamos hoje? Nada. Nem Moisés, nem Jesus, nada, nem doutrina. Batendo cabeça, né, gente? Batendo mais do que já batemos hoje. Então vamos lá. Sobre os itens 2 e 3 aí já dentro do capítulo Fundamentos ou Caracteres da Revelação Espírita. Revelar, revelar. Então eu vou lá, até eu vou lá pegar. Revelação. Então, revelação. Olha lá, o que é revelar? Levantar o véu de alguma coisa. Fazer conhecer a verdade. E eu coloquei mesmo. Por causa porque eu li o capítulo, então eu coloquei. É um dever. A verdade, porque ele falou fazer conhecer. Revelar é fazer conhecer. Mas a verdade, que é um dever nosso. Nosso caso, porque é a Gênesis segundo o Espiritismo. Então, nós estamos aqui para falar fake news, não é? E aí, eu vou dar uma lidinha rápida aqui no item 1. Podemos considerar, ele faz várias perguntas. O Espiritismo como uma revelação? Nesse caso, qual seria o seu caráter? Em que se baseia a sua autenticidade? A doutrina espírita é uma revelação no sentido litúrgico, ou seja, teológico, da palavra, quer dizer, em todos os pontos, o resultado de um ensino oculto, vindo do alto? Ela é absoluta ou é passível de modificações? Eu estou dando uma pulada, tá, em algumas coisas. Qual pode ser a autoridade do ensino dos espíritos se eles não são infalíveis? Qual é a utilidade moral que pregam se essa moral não é senão a do Cristo que já se conhece? Que já se conhece. Está ali, ó. Tem que ser lembrada. A gente conhece, mas esquece, né? É o famoso não me lembro. Não me lembro mais. Se foi pobre, não me lembro, né? Quando a pessoa sai da pobreza, ganha na Mega Sena e fala assim, se fui pobre, não me lembro. Quais são as verdades que elas nos trazem? E tantas outras. Por isso que eu botei a pergunta 621 lá para vocês. Revelar, cuja raiz, aí o item 2, é velum, significa literalmente levantar o véu. Está lá, levantar o véu. E no dicionário é fazer conhecer. E eu coloquei a verdade, vocês vão entender por quê. Essa palavra é normalmente empregada em relação a qualquer coisa ignorada. Se você ignora, é alguma coisa. Você sabe daquilo, uma coisa útil, tá? Você sabe que. Ela hoje levou um susto. Vão taxar o Pix. Vocês sabiam disso? Estão pensando em taxar o Pix. Agora, o Pix foi feito justamente para não ser taxado. Vão taxar. Eu estou dando uma revelação, porque eu vi na CNN. Fake news? Ai, é fake news aí. Ó. Então a CNN estava então, é fake news, né? Graças a Deus, não. Mas um dia, gente, isso vai acontecer, porque não tem almoço grátis, né? Aí eles vão vendo que está todo mundo migrando, eu não tenho. Eu não tenho porque eu não. Eu sou das antigas, eu não sei mexer nesse negócio, eu não tenho. Então, para que tenha uma revelação, é necessário que tenham o quê? Os reveladores. No item 2, Kardec cita alguns. Nicolau Copérnico, todos cientistas, né?
Galileu Galilei, Isaac Newton, Laplace, Lavoisier, eu cito alguns outros. Tais como Moisés, não foi um revelador? Moisés trouxe o quê? Os 10 mandamentos. Alguém sabe os 10 mandamentos de cor aí? Está lá no Evangelho. Quem é que sabe? Eu também sei não. Eu sei que é não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não desejarás a mulher do próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, não cometerás falso testemunho, não é? Então não preciso nem abrir que o pessoal sabe. É, respeitarás o sábado, alguma coisa assim. Tem alguma coisa humana. Mas era uma revelação. Mas Jesus trouxe o quê? Exatamente a lei do amor. A boa, evangelho quer dizer boa nova, uma boa novidade. Sabe por que eu botei isso aqui? Gandhi, todos conhecem Gandhi, né? Mahatma Gandhi libertou a Índia do jugo inglês pela não violência. Não levantou uma. Eu vi esse filme com aquele ator que é a cara do Gandhi, gente. Esqueci até o nome dele, Ben Kingsley, né? Era novinho. Ficou igualzinho ao Gandhi. E ele disse o seguinte: se tudo que Jesus disse se perdesse, minha Nossa Senhora, e sobrasse a hora, tá agora está voando mesmo, e sobrasse apenas as bem-aventuranças, tudo estaria dito. As bem-aventuranças são um compêndio do código de amor universal. Isso não foi dito por mim, não, dito por Dr. Bezerra, por André Luiz, por Emmanuel, por Ramatiz. Eu sei que alguns não, mas eu gosto. Eu sou uma pessoa assim que abre um leque. Se tem alguma coisa boa que está me dizendo, Leon Denis, problema do ser, do destino e da dor, o invisível, enfim. As bem-aventuranças realmente é um código. E aí, quando ele fala de Nicolau Copérnico, o que ele fez de novidade? Ele trouxe o movimento dos planetas em torno de si mesmo do Sol. Isso é uma revelação que foi dada. E Galileu trouxe o heliocentrismo, porque a igreja, né, comandava a ciência. Então, a Terra é o centro do universo. Não, aí ele falou, é o Sol que é. Porque o universo era o nosso sistema. E aí ele disse que era o Sol, aí teve que desmentir, aquela coisa toda. Isaac Newton é considerado até hoje pelos cientistas o maior cientista de todos porque ele trouxe a teoria da gravidade. E tudo no universo é regido pela gravidade, tudo. A, a gravidade ela tem o poder de atrair, de afastar com equilíbrio. Olha o amor, né? O amor não atrai demais, não gruda, mas também não afasta demais. É tudo com equilíbrio. Mas é preciso que nós tenhamos bastante amor para atingirmos lugares, não é, mais distantes, onde estão os espíritos evoluídos, como disse lá a página inicial do Invisível. Se você quer realmente estar em contato, você precisa fazer uma mudança no seu mundo interior, no seu universo interior. Nós estávamos conversando lá fora. O universo interior precisa ser modificado. Agostinho, Santo Agostinho, numa pergunta 869, alguma coisa assim, 870, alguma pergunta. Ele pergunta assim, como a gente faz para atingir essa perfeição aqui, ó, de Jesus? Um sábio da antiguidade falou disso, conhece-se a ti mesmo. Faça como eu faço. 5 minutos antes de deitar, eu ponderava o que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal naquele dia, e aí tentava no dia seguinte acertar. Eu fiz isso 2 dias depois de desistir, porque eu procurava uma coisa boa, falei, caramba, tá difícil. Hoje eu já vou ter, quer dizer, eu acho, né? Porque não fui eu. Aí o Bíblia que vai dizer se eu vou dormir hoje um pouquinho melhor. Então, Newton descobriu a teoria da relatividade. Ele descobriu, ninguém cria nada, porque quem cria é Deus. Ele descobriu, por isso que eu não botei criador. Aqui eu botei criador da química, porque Lavoisier ele acabou criando realmente uma coisa que já existia, mas ele criou era alquimia, né? Era aqueles alquimistas. Os alquimistas estão chegando, eles faziam aquelas. E ele tirou, não, vamos fazer uma coisa mais séria e criou aqui. Einstein, autodidata, tá? Criou a teoria da relatividade. O que é a teoria da relatividade, gente? Tudo é uma questão, tempo e espaço é uma questão relativa.
Coloca a sua mão numa chapa quente por 1 segundo, vai parecer para você uma eternidade. Estar com alguém que você ama por 1 hora vai parecer 1 segundo. Quando a gente pega, eles pegam uma espaçonave, eles só tiveram certeza da teoria do Einstein quando eles saíram da Terra e perderam a noção de tempo, de calendário. Quando você chega no espaço, não tem mais solução de calendário. E Allan Kardec, aí é que está a grande pergunta. Allan Kardec foi um revelador? Porque ela disse que não, tá? Ontem a gente discutiu até quase 2 horas da manhã, viu? Kardec não foi, ele foi codificador, ele não foi revelador. O que vocês acham? Kardec foi um revelador ou não? Eu já dou a dica aqui na definição, tá? E não sou eu que digo não, tá? Aqui no item, no capítulo 1. Silêncio, tem que continuar. Itens 4 e 5. Qual o papel de um professor diante dos seus alunos, se não de um revelador, gente? O que Kardec era? Um educador. O professor ensina o que os alunos não sabem por si mesmo, porque a ciência é a obra coletiva de séculos e de uma multidão de homens que trazem, cada um, a sua cota. Lembra do negócio do anjo que caiu com a verdade? A sua cota de observação da qual se aproveitam os que vêm depois deles. Nós estamos nos aproveitando de quem? Dos espíritos e da codificação de Kardec. Aproveitando no bom sentido, aproveitando para o bem. E aí o que aconteceu? A codificação ficou parada no Pentateuco? Não, veio Chico, veio Divaldo, veio 500 livros e livros a mancheias, nos falando das colônias, nos falando do umbral, das regiões. Kardec não entrou nesse ponto, me esmiuçou, porque ele tinha muita coisa para dizer. E aí, e nós vamos saber mais ainda. Tudo a seu tempo. Ah, peraí, gente, eu já dei o spoiler. Mas o professor, porém, ensina o quê? O que ele aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O gênio, contudo, revela o que descobriu por si mesmo. Esse é o revelador primitivo. Jesus aprendeu alguma coisa? Estudou? Fez faculdade? 33 anos. Foi carpinteiro. Ele sabia tudo. Conhecia a humanidade a fundo. Conhece a humanidade a fundo. É o governador do planeta. Mas quem são esses gênios? De onde eles vêm? Isso é Kardec perguntando, tá? Eu estou resumindo, gente, senão não dá tempo. Quem são? A resposta está onde? Na reencarnação. Mozart, aos 5 anos de idade, já compunha pequenos duetos para piano. Com 5 anos. Quem viu Amadeus? É um filme maravilhoso. É a vida dele. Coitado Salieri. Estudou, 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 estudou. E o Mozart ia lá, fazia 2 negocinhos e ficava mais lindo. Ah, sua música é boa. Ele mudava uma coisinha lá. É reencarnação. Ele trouxe aquilo de muitas encarnações como músico. Talvez em outros mundos mais evoluídos. E outros, vamos dizer outros, exemplos de gênios autodidatas. Vamos lá. Leonardo da Vinci era polímata. Leonardo da Vinci era polímata. É uma pessoa que tem uma multiplicidade de talentos. Ele era de tudo. Gente, eu peguei só algumas coisas, tá? Ele era pintor, tem a Mona Lisa, né, que é a Santa Ceia. Ele era escultor, era inventor, era engenheiro, era botânico, tudo, tudo ele observava. Naquela época tinha faculdade, século XV, tinha faculdade, 1400 e pouco, por aí, não tinha nada. Mozart, como eu falei, aos 5 anos, no século XVIII, ele já compunha duetos e músicas para o piano. Machado de Assis, eu vou deixar um brasileiro de fora, eu adoro a literatura. Machado de Assis foi o maior escritor brasileiro, é o maior escritor brasileiro, na minha opinião. Nasceu no Morro do Livramento, era muito pobre e não frequentou nenhuma universidade. Aprendeu francês, inglês e alemão trabalhando numa padaria e depois numa livraria. Foi um dos fundadores e primeiro presidente da Associação Brasileira de Letras. Santos Dumont, inventor, esportista, aeronauta, autodidata. Quem já foi a Petrópolis e conheceu a casa de Santos Dumont? Primeiro banheirinho com água foi ele. Depois você puxa um baldinho lá, cai a água.
Não é? Aquela casinha era ótima, né? Você tem que subir a escada certinho. Se você botar o pé errado, vai. Era aquela casa é perfeita, ele era um autodidata. E Einstein, gente. Einstein, ele foi expulso de várias escolas porque eles achavam, as pessoas, ele tem um raciocínio muito lento. Eu tenho a biografia de Einstein, que eu vou trazer mais de Einstein, tá? Eu adoro Einstein. Ele tem um raciocínio lento, foi reprovado várias vezes em matemática. Ele só não criou, não só criou a teoria da relatividade, como foi vencedor do Prêmio Nobel da Física de 1921. Não é um revelador primitivo? Ele já veio com essa missão. E vamos avançando nos itens. Relembrando que revelar é fazer conhecer a verdade. Por que eu botei que é um dever? O cara, bonita essa, pode falar, já, bonita essa imagem que eu escolhi, né? Uma galáxia. O caráter essencial da revelação divina é da eterna verdade. Está lá no item 10, segundo parágrafo, porque eu fiquei pensando sempre no Bira. Eu estudava, eu estou lá de 3 horas da manhã, o Bira falando assim: se você não botar o parágrafo, eu vou lá ver, eu vou te perguntar. Então, eu já botei lá, ó. Está lá no item 10, segundo parágrafo. O caráter essencial da revelação divina é a da eterna verdade. Toda revelação eivada, ou seja, fundamentada de erros ou sujeita a modificações, não pode emanar de Deus, porque Deus é imutável. Item 10, segundo parágrafo. Infelizmente, aí voltamos para o item 8. É igual aquele negócio de filme, vai e volta. Teoria da relatividade, voltamos já para o passado. Infelizmente, as religiões têm sido, em todos os tempos, instrumentos de quê? Dominação. Cruzadas, não é? Guerras de religiosos, muçulmanos contra árabes, cristão contra islâmico, e não para esse negócio. Até nós tivemos um certo ranço aí, que eu espero de tempo, contra os nossos irmãos umbandistas. Estou falando do movimento espírita. E nós temos que respeitar todas as crenças, as ideologias. Kardec falou, a doutrina espírita não veio para tirar ninguém da sua religião, ela veio para alicerçar todas e irmanar todas no amor. É isso que veio a doutrina espírita. Mas, infelizmente, existem pretensos reveladores que exploram a credulidade alheia em proveito do seu orgulho. A esse respeito, pedimos uma séria atenção para o capítulo 21 dos Evangelhos segundo o Espiritismo, porque haverá falsos cristos e falsos profetas. Lá no final do item 8 ele fala isso. E, gente, quer mais falso Cristo e falso profeta do que internet hoje em dia, golpe? No dia do meu aniversário, Bira, eu feliz da vida, Bira já tinha me dado, ó, traz o bolo, tá aquele negócio. Muitas pessoas, você fica feliz, né? Você vai ficando velho, você vai sendo esquecido, mas até que eu teve. Aí me liga lá, gente, eles estão tão. A ligação no WhatsApp, né? Juliana Flores. Eu falei, ué. Aí essa daqui, quem é? Não vou nem falar, porque já está te mandando flores. Eu falei, eu não sabia se eu atendia. Falei, mas eu não estou reconhecendo esse número. Aí eu mostrei para ela, olha só, tá estranha essa foto, tá meio desfocada. Ela deixou entrar na internet. Aí eu não atendi. E a pessoa não parava de ligar. Aí ela entrou na internet, ó, existe. Juliana Flores existe. São Paulo. Não foi golpe? Aí eu atendi. Já que tem, eu atendi. O cara, o telefone do Rio, a voz de paulista, é o senhor Mauro? Nunca digam tá? Nunca digam fulano de tal, é. Se vocês atenderem, não falam que eles gravam e usam aquilo como se fosse assim. Eles usam, eu não sei como, meus filhos estavam explicando, eu não sei como, gente. É falso Cristo mesmo. Ô, gente, a minha irmã hoje não veio, Bira, porque o cartão dela foi clonado e ela estava com um siso lá. Sabe aquele momento do inferno astral da pessoa? Eu falei, faz uma prece. Inspira, não pira e respira. Não tem uma. E aí ela viu que o cartão dela foi clonado e o pessoal comprou, era tudo hacker, jogos, né? Compraram um monte de jogos lá em Vitória da Conquista. Eu falei, olha o nome, Vitória da Conquista. Você vai conseguir resolver, já resolveu. Está praticamente resolvido. Mas clonaram o cartão dela. Entendeu? Então aí eu estou lá com a tal da Juliana Flores, o cara lá, é o seu Mauro? Eu falei, quem deseja? Não, é porque tem uma pessoa que lhe mandou flores e ela com a arma já na minha cabeça.
E eu assim, caramba, o que é que eu faço? Desligo, né? A gente fica numa situação complicada, né? Aí eu falei assim, mas meu amigo, mas quem me mandou essa? Ah, nós não podemos dizer o remetente. Falei, agora eu vou destruir tudo. Aí ela já queria, já. Falei, mas se não tem remetente, o senhor quer buscar na loja física? Eu falei, como que eu vou sair do Rio para São Paulo para buscar alguma coisa, meu filho? Dia do meu aniversário? Eu estou achando isso muito estranho. Ele, pá, desligou na minha cara. Aí já bateu aquele negócio, né? Olha o espírito, a fé. Ai, meu Deus do céu, já entrei nos aplicativos para ver se não me bloquearem tudo. Ontem meu cartão não funcionava, eu já liguei para a gerente, olha, a Juliana Flores bloqueou meu cartão. Eu falei, não, não tem nada bloqueia teu cartão que está velho. Ou seja, gente, você vai ficando paranoico. Sobre os itens 16 a 18, eu estou pegando o principal, tá, gente? Porque eu sabia que o tempo é muito assunto. A ciência tem por objetivo o estudo do princípio material, enquanto o objetivo do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Olha que interessante como Kardec concatena tudo. Donde conclui-se, esse donde conclui-se foi meu, tá? É porque, né, senão a frase vai ficar imensa. Que o conhecimento de um não pode ser completo sem o conhecimento do outro. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Mas ele continua nos mesmos itens, falando dessa briga da ciência com ela mesma, do espiritismo, das religiões com eles mesmos, ninguém se entende. Enquanto ninguém se entender, a ciência, o que Kardec quer que a ciência e a religião, e a ciência, a religião que eu digo é a religião do amor, que conhece, que se baseia na ciência, se entendam e não se digradiem, mas eles são polarizados entre eles. Tem cientista que é a favor do Big Bang, eu já tirei o negócio. E tem cientista que é a favor da teoria das cordas, do multiverso, que não tem, que quanto mais que o buraco negro não é o buraco negro supermassivo, não é nada de buraco negro supermassivo, é um buraco branco que vai sair outro universo, não é nada disso, é a singularidade, eles batem boca, é ou não é? Mas eu gosto. E aí, gente, o que Kardec fala de simples, tá? É ali, ó. A parte da 23 a 28, a parte mais importante, isso é um resumo, tá? Mais importante da revelação do Cristo, que é a pedra angular de toda a doutrina, é sobre o ponto de vista totalmente novo, sobre o qual ele ensina a encarar a divindade. 5 minutos. Eu, Jesus, eu vou ter que fazer um milagre aqui hoje. Não mais o Deus cruel, implacável, vingativo e ciumento de Moisés, mas o Deus do amor, que diz aos homens: vossa verdadeira pátria não é desse mundo. O Evangelho, segundo o Espírito, na casa do Pai tem muitas moradas, mas está no reino dos céus. Ou da justiça e sua misericórdia, perdoais as ofensas, se quereis ser perdoado. Então saiu. Não é mais o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado e, entre parentes, respeitado, gente. Pelo amor de Deus, né? Porque tem gente que faz atrocidades em nome de Deus. Então, olha lá o Antigo Testamento, como é que era, e o Novo é o amor. É o amor que vai unir todo mundo. E ainda nesse ponto, ele diz o seguinte: muitas coisas vos digo ainda, muitas coisas que vos digo ainda não podeis compreender, e muitas outras eu teria para dizer que não compreenderias. É por isso que vos falo por parábolas, eu já falei sobre isso para vocês. Mais tarde eu vou enviar outro Consolador a ele aí, que vos explicará, é o Espírito de verdade, que é o que abre, inclusive, todos os trabalhos lá os prolegômenos, que restabelecerá todas as coisas e explicará a vós. Se o Cristo não disse tudo, aí Kardec complementa, o que poderia é porque achou necessário deixar certas verdades na penumbra, até que os homens estivessem em estado de compreendê-las. Está no item 27. Se o Cristo não pode desenvolver seu ensino de uma forma completa, é porque faltava aos homens o conhecimento que só poderiam adquirir com o tempo e sem o qual eles não poderiam compreendê-lo. Item 28. Quando chegou o século XIX, o que veio antes? A reforma da igreja, o luteranismo, o iluminismo, a igreja saiu do poder, porque veio a Revolução Francesa, as coisas estavam mudando porque o mundo evolui. E aí estava o momento certo de vir a doutrina. Está aqui o Consolador prometido, gente.
Sobre os itens 30 a 62, são todos variações do céu e inferno. Olha, o céu e inferno é dos itens 30, 33, 38, e até ali tudo ele vai falando dos fundamentos. E aí é por isso que eu falo, é preciso ter os princípios básicos, senão a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite, que eu vou ter que estudar o Pentateuco inteiro. Então, tudo que vem depois são coisas que já nós conhecemos. Mas eu separei, o Bira vai me dar 5 minutos elástico, eu tenho certeza que ele não vai fazer isso comigo. Eu separei algumas coisas aqui muito interessantes. Sobre as revelações. As revelações estão lá no Evangelho, não é? Os 10 mandamentos, a primeira, a segunda e a terceira. A primeira, Moisés, a segunda, o Cristo, e a terceira, o Consolador prometido. E ele fala que todas elas tiveram o quê? Do 45, tá? Da 45 até a 51, ele vai falando sobre as revelações que, tá lá, eu acho que eu botei ali, ó, Evangelho, 33, 34, de 44 a 56, ele vai falar sobre as revelações. Da primeira de Moisés, do tempo que ela foi. Imagina um povo rodando sem pátria, 40 anos. Tinha que ter lei, né? Sabia que Moisés tem um Pentateuco? O Pentateuco de Moisés, vocês sabem quais são? Gênesis, Deuteronômios, aliás, Gênesis, Êxodos, Levíticos, Deuteronômio e Números. Os 2 primeiros têm cunho espiritual, os 3 outros têm política, legislativo, né? Financeiro e social. Então, tudo ali, todos esses outros itens são variações da doutrina, todos vocês encontram no Pentateuco. E ele diz o seguinte, lá no 52, assim a revelação é feita parcialmente, em diversos lugares e por uma multidão de intermediários. E é dessa maneira que ela prossegue ainda hoje. Quem são esses intermediários? Os espíritos. É o item 52, tá? Lá no segundo parágrafo. E aí, cada centro encontra nos demais o complemento do que ele obtém, e foi do conjunto da coordenação de todos esses ensinamentos parciais que a doutrina se constituiu. Essa é uma revelação, é a terceira revelação. Não é? Em uma palavra, era preciso um centro de elaboração isento de qualquer ideia preconcebida, não podia ser de um homem, de qualquer sectarismo, resolvido a aceitar a verdade, tornada evidente, ainda que contrária às opiniões. Esse centro se formou por si mesmo, pelas forças das coisas e sem premeditação, através dos espíritos. Não é? E aí ele vai falando, e ali tem todas as explicações e tem a conclusão. Olha a conclusão. Vou acabar certinho, 1 minuto só, você vai ver só uma coisa. A revelação, portanto, tem por finalidade dar ao homem, é lá no finalzinho do item 62, a posse de certas verdades que ele não poderia adquirir por si mesmo. E isso para acelerar o seu quê? Progresso. Nós falamos aqui, né? Voltar aqui o flip chart. Progresso espiritual. Essas verdades geralmente se restringem aos princípios fundamentais, destinados a colocar no caminho das pesquisas. São os marcos que lhe mostram o objetivo. Para ele, a tarefa de estudá-los e deduzir as aplicações. Longe de liberá-lo do trabalho, está falando de quem? De nós, né? Longe de liberá-lo do trabalho, são novos elementos fornecidos para a sua atividade. O que o doutrina espírita nos diz? Ela consola e depois ela fala. Vai trabalhar, meu filho. Vai estudar e vai aprender. E aí, para encerrar, olha o impacto agora. Né? Para encerrar, essa é a pintura Barca da Medusa. Tá? Essa pintura, antes do Titanic, já teve outro naufrágio famoso, que foi essa balsa da Medusa aí. A balsa da Medusa, ela cabia 250 pessoas e tinha 400, parecia até a barca Rio Niterói, né? E ela naufragou.
17 pessoas ficaram. E quando eles foram dar o relato, só foram resgatados 13 dias depois. E eles foram dar o relato, esse pintor chamado Theodore Géricault fez essa pintura em 8 meses. Depois saiu gritando, ele ficou tão encantado com a própria pintura, que ele saiu. E ela tem um fundo religioso, nós vamos ver qual é. Por que eu botei essa pintura? No item 62, que é a conclusão, Kardec dá um exemplo para resumir todo o fundamento da revelação espírita. Um navio repleto de imigrantes. Olhem bem essa explicação, que maravilha que Kardec. Parte longínquo para um longínquo destino. Somos nós, a Gênese. Pegamos esse navio e estamos indo para um longínquo destino. Leva pessoas de todas as condições, parentes, amigos, tudo. Sabe-se que esse navio naufragou. Não restou nenhum vestígio dele. Não chegou nenhuma notícia sobre a sua sorte. Acredita-se que todos os passageiros morreram e o luto atinge todas as famílias. Entretanto, todos os tripulantes, sem falar em uma única pessoa, alcançaram uma região desconhecida de terra abundante e fértil, onde passaram a viver felizes sob um céu clemente. Porém, todos no mundo ignoravam esse fato. Ora, um dia um outro navio abordou essa terra e lá encontrou são e salvos esses náufragos. A boa notícia se espalhou com a rapidez do relâmpago. Exclamam todos: os nossos amigos não estão perdidos. E graças a Deus, e dão graças a Deus. Não podem se ver, mas se compreendem. Trocam demonstrações de afeto e assim a alegria substitui a tristeza. Tal é a imagem da vida eterna, da vida terrena e da vida além túmulo, antes e depois da revelação moderna. Essa, semelhante ao segundo navio, nos traz a boa nova da sobrevivência que nos são caros, dos que nos são caros, e a certeza de reencontrá-los um dia. A dúvida sobre a sorte deles e a nossa não existe mais. O desânimo se desfaz diante da esperança. O desânimo se desfaz diante da esperança. Opa, puxa vida. Faz essa gentileza para mim. Que o Mauro fez uma bobagem aqui. Ou eu voltando aqui. Ah, não, não vai. Foi de propósito, é para fazer o resumo, é isso? Obrigado, que alguém. Vamos lá. Aqui, tem alguma coisa aqui? Os esperançosos, olha só, acenando para nada. Nós vemos os espíritos, nós estamos em contato com eles, mas nós não queremos. Nós não fomos provados. O Pentateuco não nos provou, está aqui. Ó. É isso que significa realmente. Olha aqui, ó. Olha aqui, esse aqui é um espírito já, um Chico. Olha o Bira aqui, ó. Gente, olha lá, ó. Tem vida lá, olha lá, olha lá. Olha eu aqui. Olha eu aqui, ai caramba. Aqui, quem somos nós nessa barca, gente? É isso que é. Agora sim. Passa, meu filho. Vamos passar. E a barca não passa? Agora. A pergunta que fica é: quem somos nós? Os que têm fé inabalável? Os que apenas acreditam? Os que ora creem, ora não? Os que estão indiferentes, porque tem um aqui que está indiferente, aqui, ó. Aqui, ó. Está olhando para nada, né? Não sabe nem o que está vendo, né? Os que estão indiferentes ou perdidos, e por fim os que perderam totalmente a fé. Quem somos nós depois de hoje? Como vamos levar essa reflexão, né, para casa? E durante a semana, claro que todos vão refletir sobre o dia 18, que é o que ou quem é Deus para você e como distinguir o que é o bem do mal. É isso. Muito obrigado pela paciência de vocês. Espero que tenha sido útil.